Vamos falar um pouco sobre o gráfico de uma função polinomial. Então, como vocês já devem ter lido no material, f de x igual a 0, x elevado a n, mais a1, x elevado a n menos 1, e assim sucessivamente, até chegar lá nos últimos termos, a n menos 1, x elevado a 1, a n, compõe uma função polinomial, é a forma geral de uma função polinomial. Essa função polinomial pode ter um grau par ou um grau ímpar. Então, quem vai definir o grau do nosso polinômio vai ser o expoente maior aqui que aparecer no polinômio, ok? Então, aqui está o grau. Outra coisa relevante para a gente determinar aqui o comportamento do gráfico da função polinomial é o coeficiente do termo de maior grau, ou seja, o coeficiente a zero, certo? Então, vamos começar aqui com a nossa análise do que vai acontecer com o gráfico da função para determinados valores de x. Nós sabemos que o domínio da função polinomial é igual ao conjunto dos números reais. Então, eu posso substituir números reais extremamente grandes, ou seja, ir aumentando o valor de x aqui nesse polinômio até x tender a infinito, como também posso substituir valores muito pequenos negativos. Então, x tendendo a menos infinito, certo? Então, é isso que nós queremos saber, o que vai acontecer com o gráfico para esses valores muito grandes ou muito pequenos de x. Vamos estudar, então, primeiro o caso em que o expoente tem o grau n ímpar. E o coeficiente deste termo de maior grau for positivo, o comportamento da função será 1. Agora, para o caso em que a zero é negativo, então esse comportamento vai ser alterado. Vamos construir, então, um esboço dessas seguintes situações. Então, à medida que a gente vai substituindo valores cada vez maiores e positivos de x lá no polinômio, quando ele tiver um grau ímpar e o coeficiente aqui positivo, então o resultado, a imagem dessa função, vão ser números positivos cada vez maiores, ou seja, tendendo a infinito. E no caso em que a gente substitua valores extremamente pequenos, negativos aqui no polinômio, então a imagem da função assumirá valores cada vez menores também, cada vez mais negativos, tendendo a menos infinito. Agora, para o caso em que o nosso termo de maior grau tem um coeficiente negativo. Então, vai inverter aqui o comportamento do gráfico no infinito. À medida que a gente substitui valores positivos cada vez maiores, o gráfico vai tender a menos infinito para y. E à medida que a gente substitui valores de x cada vez menores negativos, o gráfico vai tender a mais infinito, certo? Agora, se a gente tiver um polinômio com grau n par, o que vai mudar no comportamento do gráfico? Então, vamos anotar aqui, grau n par. Então, para o grau n par, também vamos considerar o caso em que a zero vai ser um termo positivo, né? E a zero um termo negativo. Então, agora, o comportamento de uma função de grau par com um termo negativo vai ser esse aqui. Ou seja, para valores muito grandes positivos ou muito pequenos negativos substituídos aqui no nosso valor de x do polinômio, a função vai tender a menos infinito, nos dois casos. E quando o termo a zero for positivo, então a função vai tender para mais infinito, dos dois lados, tanto para x positivo quanto para x negativo, que substituirmos lá no polinômio.
Notem que um caso particular de função polinomial para grau ímpar é o caso da função linear, da função de primeiro grau que foi estudada já anteriormente. Então, notem que se a gente tem uma função de primeiro grau com um coeficiente lá positivo, então ela vai ser uma função crescente, lembram disso? E o caso do coeficiente angular negativo, ela vai ser uma função decrescente, então segue esse comportamento que a gente disse. Um caso particular da função polinomial de grau par é a parábola, é a função quadrática que a gente também já estudou. Então, notem, se a gente tem uma função quadrática com um termo A negativo, a concavidade é para baixo. E quando A for positivo, concavidade para cima. Então, que é este comportamento aqui que a gente acabou de estudar. Vamos ver agora um exemplo onde podemos aplicar isso que acabamos de falar. Então, considerem a função polinomial f de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 11x menos 12. Então, se trata de um polinômio, então eu posso substituir qualquer valor aqui para x, que vai ser possível calcular o resultado desse polinômio. E o que será que vai acontecer com o gráfico desse polinômio? Vamos observar que o expoente desse polinômio é um número ímpar e que o coeficiente de maior grau aqui, o A0, é maior do que zero. Então, nós sabemos que o comportamento vai ser semelhante ao da função linear, né, que vai para mais infinito à medida que a gente substitui valores positivos maiores para x, e vai para menos infinito à medida que a gente substitui valores negativos cada vez menores para x. Bom, mas alguma coisa ainda temos que estudar. Não basta só saber o comportamento desse gráfico no mais infinito e no menos infinito. Então, também é interessante, como a gente estudava lá na função linear e na função quadrática, descobrir as raízes desse polinômio, as raízes dessa função. Então, para calcular estas raízes, nós precisamos usar alguns métodos que vocês já devem ter estudado anteriormente lá em pré-cálculo. Então, caso vocês não se lembrem, dê uma olhadinha de novo naquele material. Então, para encontrar as raízes de um polinômio de grau 3, o que a gente pode fazer? Então, a gente descobre a primeira raiz e aí a gente reduz o grau desse polinômio para um polinômio de grau 2. Porque aí o polinômio de grau 2 a gente pode descobrir as raízes utilizando o Bhaskara, que já é uma fórmula conhecida. Então, as raízes aqui desse polinômio, possíveis raízes que a gente tem, sempre vão ser os divisores do termo independente aqui do polinômio, do coeficiente menos 12. Então, quem são os possíveis divisores aqui, as raízes possíveis? São menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3, menos 4, mais 4, menos 6, mais 6, menos 12 e 12. Então, esses divisores, provavelmente um deles vai ser raiz do nosso polinômio. Então, para encontrar essa primeira raiz, a gente tem que testar esses divisores um a um. Então, se nós começarmos aqui pelo menos 1, então f de menos 1, substituindo menos 1 no polinômio, nós vamos obter aqui o resultado menos 1 ao cubo, mais 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 11 vezes menos 1, menos 12. Então, aqui a gente vai ter o resultado f de menos 1 igual a 0. Então, já encontramos aqui no nosso primeiro teste uma raiz do polinômio. Agora que a gente tem uma raiz desse polinômio, basta a gente fazer a redução da ordem, ou seja, transformar ele num polinômio de grau 2 para podermos usar o Bhaskara depois. Então, basta pegarmos aqui x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 11x menos 12, e dividir pelo polinômio de grau 1,
x menos a raiz do nosso polinômio, essa primeira raiz que a gente encontrou. Então, x menos menos 1 vai ficar x mais 1. Então, para fazer essa divisão, a gente pega aqui que número que eu posso multiplicar por x para obter x ao cubo. É o x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Então, subtraindo aqui este resultado, x ao cubo menos x ao cubo cancelou. 2x ao quadrado menos x ao quadrado, x ao quadrado. Menos 11x não tem nenhum termo semelhante aqui para subtrair, então fica só menos 11x e o menos 12. Agora, este resto, como que a gente vai dividir ele por x mais 1? Novamente, olhamos aqui o que eu posso multiplicar por x para obter x ao quadrado. É o x. Então, x vezes x ao quadrado, x vezes 1, x. Subtraindo, x ao quadrado menos x ao quadrado é zero. Menos 11x menos x dá menos 12x, menos 12. Agora, o que eu vou multiplicar lá pelo x para dar menos 12x? O menos 12. Então, menos 12 vezes x, menos 12x, e menos 12 vezes 1, menos 12. Então, fazendo a subtração aqui, a gente chega num resto zero. Então, terminamos a nossa divisão. Quer dizer que o polinômio x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 11x menos 12, ele é igual ao polinômio x mais 1 vezes o polinômio x ao quadrado mais x menos 12, certo? Bom, esse polinômio a gente já encontrou a raiz, é o menos 1. Falta descobrir agora as raízes do polinômio de grau 2. Então, fazendo isso, a gente vai ter descoberto as 3 raízes do polinômio inicial que nós tínhamos. Então, aqui para o grau 2, basta utilizar a fórmula de Bhaskara, que vocês já conhecem. E então, obteremos as raízes x igual a 3 e x igual a menos 4. Então, agora sabemos que as raízes do nosso polinômio são menos 1, 3 e menos 4. Vamos partir agora para o esboço desse gráfico. Então, como já vimos, nós temos as raízes menos 1, menos 4 e 3. Nós temos o termo A0 positivo e o grau ímpar. Então, com essas características, a gente já pode ter uma ideia de como vai ficar o gráfico dessa função. Então, primeiro marcamos as raízes aqui. Então, estão aqui as 3 raízes. Como o termo A0 é positivo, então a gente sabe que se x vier para mais infinito, o nosso y vai tender a mais infinito também. E se x tender a menos infinito, o nosso y aqui também vai vir para menos infinito. Então, traçando aqui um possível gráfico para essa função, teremos algo com essa característica aqui. Certo? Então, o esboço do gráfico seria essa curva, passando pelos pontos menos 4, menos 1 e 3 do eixo x, indo para mais infinito quando x tende a mais infinito, e indo para menos infinito quando x está tendendo a menos infinito também. Para melhorar um pouco mais esse gráfico, outro ponto interessante seria descobrir o valor aqui do eixo y, esse valor máximo aqui nessa primeira curva e o valor mínimo assumido pela função aqui neste outro ponto. Mas isso serão coisas que a gente vai aprender lá na hora de calcular derivadas de uma função. Tá? Então, esse procedimento ele vai ser estudado mais detalhadamente e vocês vão construir gráficos melhores para funções polinomiais.